Pastor Jesus, irmãos. Amém. Que a graça de Deus seja com todos, em nome de Jesus, fortalecendo e animando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar um instante, irmãos. Os irmãos abrem Apocalipse capítulo 4, por favor. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer e nos animar, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, da sua palavra. Acrescenta graça, poder e virtude sobre cada um de nós. Precisamos da sua ajuda, que o Senhor possa nos fortalecer. Abre o nosso entendimento e nos ajuda, Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, a confiar na sua palavra, a confiar no seu Evangelho, a confiar no poder do Teu Espírito. Ajuda-nos a despertar, Senhor, a cada dia, e que nós não viemos dormir na luz, mas que possamos crer e confiar plenamente no Senhor e na sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Glória a Jesus. Vamos falar um pouco, né, irmãos, um pouco mais relacionado. Na verdade, antes da gente entrar mesmo nesse assunto, né, sobre fim dos tempos, essas coisas, eu queria primeiro falar para os irmãos, né, existem algumas passagens aqui em Apocalipse, que elas são passagens bem pesadas, né, pesadas no sentido de nós sempre pregamos e confiamos e cremos que Jesus é um Deus de infinita graça e misericórdia. Amém, irmãos? O amor dele é infinito, né? E aí, quando a gente se depara com algumas passagens em Apocalipse, você fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Porque são passagens que parece, né, contradizer em relação ao que sempre falamos e dizemos, né, a respeito da grande bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Então, antes de mais nada, né, irmãos, por que eu estou falando isso? Certa feita, um irmão, ele se converteu, né, em 2018, 2019, e aí um dia fiz um almoço lá em casa, eu e minha esposa, aí chamamos alguns irmãos, e dentre eles, esse irmão que se converteu, eu falei, leva sua esposa, porque chega lá e a gente conversa com ela, né? E aí começamos a falar de Jesus para ela, e a diferença, né, do Novo e do Velho Testamento. Aí a primeira pergunta que me lançou foi, e Apocalipse? E tudo aquilo que está escrito em Apocalipse lá, é Jesus? Eu falei, é. Eu falei, é isso aí. Está no Novo Testamento, a gente não corre não, a gente tem que encarar, né, irmãos, as passagens. Eu falei, é isso daí mesmo, é Jesus. Mas eu te faço uma outra pergunta. Aquilo ali é para os salvos ou aquilo ali é para os perdidos? E aí foi quando ela entendeu. Eu falei, então veja só, muitas coisas que nós lemos no Apocalipse, na verdade são o quê? É o juízo de Deus. Semana passada eu comecei falando que quando se fala dos fins dos tempos, para nós, irmãos, é uma esperança gloriosa. Para os que não estão salvos, é um terror. Para nós, é um alerta. Para nós, é um alerta. Quando se fala de fim dos tempos, para nós, se acende uma luz amarela na nossa cabeça. Para os que são salvos. Para os ímpios, tanto faz. Para os crentes mornos, tanto faz também. Mas para os cristãos que amam a Deus, quando se fala de fim dos tempos, então se acende um alerta na cabeça. Se acende uma luz amarela dizendo, olha, deixa eu pôr minha barba de molho, acertar minha vida, melhorar, renunciar àquilo que tem impedido eu de crescer no Evangelho. Então, se torna uma bênção. É como se fosse uma mola propulsora que faz o crente, né, faz o cristão crescer mais na graça. Então, irmãos, temos que entender que o dia do juízo de Deus não vai ser um dia fácil, vai ser um dia, a palavra diz em várias passagens, né, irmãos,
Filipenses 1:6, 1:10, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses capítulo 5, enfim, várias passagens diz e fala, quando vocês estiverem lendo a palavra e estiver escrito assim, ó, o dia do Senhor, o dia de Jesus, o dia de Cristo, vocês vão ver que na Bíblia de vocês vai estar um D maiúsculo, o dia, não é qualquer dia, é um dia preparado, é o dia que vai começar todas as coisas a acontecer, que é o fim de tudo. Então várias passagens vão falar sobre isso, várias passagens. E no final das contas, irmãos, quando Jesus vem, quando o Espírito Santo é derramado, isso já faz parte dos fins dos tempos. Não sei quantos irmãos se lembram daquela profecia lá de Joel. Tem até um louvor, né, que nós cantamos Espírito, e nesse louvor o Espírito disse, através do profeta declarou Deus, que nos últimos dias, e aí vai falando, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então quando o Espírito Santo já vem, irmão, já é os últimos dias, já são os últimos dias. Pois bem, irmãos, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aí começa a relatar quem era esse que estava sentado no trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante da pedra de jaspe, de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Então começa a relatar aqui, irmãos, né, uma visão daquele que vai falar com ele, que é Jesus. Então, irmão, quando você começa a ler tudo isso daqui, né, você começa a identificar o próprio Jesus aqui. E até aqui está tudo bem. Lá no capítulo 5 também ele vai falar, 5, versículo 5, por exemplo. Nós temos que entender, irmãos, sempre que o livro de Apocalipse é um livro de bastante figura. Começa a aparecer animais, aparece um que tem não sei quantos olhos, um tem pata de urso, ou tem asa de águia. Você fala, meu Deus, que bicho é esse? Eu estou no zoológico, o que eu estou fazendo aqui? Porque você começa a ler, você começa a ver muita coisa. Muitas coisas que estão aqui, elas são ocultas, e elas não são reveladas. E ninguém sabe. Quando for chegando o tempo, eu creio que muitas coisas vão ficar reveladas para a igreja do Senhor Jesus. Mas muita coisa é figura de linguagem. Porque você imagina um homem escrevendo isso há 2.000 anos atrás, para os dias de hoje. É fácil? Não é fácil. Então não adianta a gente ficar atirando, como muitas pessoas fazem. Olha, Jesus vai vir esse ano, Jesus vai vir ano que vem. Esquece isso aí. Quando alguém falar disso daí, sai fora. Quando alguém determinar a data, desliga o rádio, desliga a televisão, desliga porque é mentira. Não tem como saber o dia nem a hora, Jesus falou. Jesus falou que nós temos que estar atentos no quê? Nos sinais. Amém? Por exemplo, o Papa vai e não vai, né? Daqui a pouco ele vai perecer. Está ruim dos pulmões, vai morrer. E aí o próximo Papa, alguém já vai falar que ele vai ser o quê? Vai falar que ele vai ser o próximo anticristo e por aí vai. Ou a besta que sobe do mar, ou a besta que sobe da terra e por aí. Irmão, tomem cuidado com essas coisas, né? Mas enfim. Outro exemplo aqui, irmãos. Apocalipse 5, versículo 5 e 6. Vamos ler tudo juntos? O que diz aí? Sete selos. Então, irmãos, Apocalipse ele fala de algumas coisas. Por exemplo, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que é chamada as 7 taças da ira de Deus. Então, aqui
no capítulo 5, vai começar a dizer o que? Olha, quem consegue desatar esses 7 selos? Ou seja, a partir daqui, do capítulo 5, é onde as coisas começam a acontecer, em Apocalipse. Olha só que figura de linguagem aqui, irmão. Versículo 6, todos juntos. Quem é ele? Jesus. E aí, como é que ele identifica? Como havendo sido morto. Então aqui fala que o cordeiro tinha quantos chifres? 7. Quantos olhos? Aí você imagina um negócio desse. Você imaginou um cordeiro desse jeito? Com a cabeça com 7. Então não é, mas isso aqui é uma figura de linguagem. Quando fala de chifre no Antigo Testamento, fala de poder. Todas as vezes que fala de chifre, fala de poder. Sempre. Quando ia ungir um rei no Antigo Testamento, usava um chifre, e dentro do chifre tinha um óleo, que representa o quê? Poder, autoridade. Então chifre no Antigo Testamento e no Novo Testamento significa poder. Lá em Daniel, enfim, também fala sobre isso. E 7 olhos significa o quê? Uma visão. O olho que vê todas as coisas. Então aqui está falando de que Jesus ele vê tudo. Significa o quê? Que ele é está em todos os cantos. O que ele é? Onipresente. Quer dizer que ele vê tudo, em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, todo canto. E 7 chifres é o quê? Que ele é todo poderoso. Ou seja, ele é onipotente, todo poder. Então é uma figura. Está dizendo que o Cristo é aquele que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, ele não é mais o ser humano que foi vencido na cruz. Jesus não é mais o ser humano que podem bater nele. Porque quando Jesus esteve na terra, ele teve fome, teve sede, ele foi perseguido, foi xingado, foi zombado, foi escarnecido, foi pregado numa cruz, foi chicoteado. Por quê? Porque ele era um ser humano. Ele negou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, como um cordeiro morto, foi ao matadouro. Então, Jesus, ele não é mais esse ser. Ele morreu, ressuscitou, agora ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso que fala os 7 chifres, que estava no cordeiro. Então veja só, irmãos, a partir do momento que se abre o primeiro selo, se começa o quê? Se começa o juízo, o julgamento. Aqui no capítulo 6, por exemplo, capítulo 6, versículo 15, diz assim. Ô Tom, pega aí o microfone, por gentileza, para você ler, irmão, porque eu vou achando outro texto aqui, por favor. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Leia, por favor, irmão. Tá bom, vamos ler aqui, irmãos, todos juntos. 15 e 16. E os reis, e os grandes, e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. 16, irmãos, mais forte. E diziam aos montes e aos rochedos: mais ou menos a leitura, irmãos. Versículo 16, vamos ler de novo, todos juntos. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira. Então ele está falando o seguinte, olha, as pessoas aqui estão com medo do cordeiro, estão com medo daqueles que estão sentados sobre o trono, da ira do cordeiro. Eu e você precisamos ter medo de Jesus? Não precisamos ter medo de Jesus. Quem é que vai precisar e quem é que vai estar com medo de Jesus? Os que não estão salvos. Porque esse juízo não é para os salvos, é para os perdidos.
E para os perdidos, não vai ser fácil. Vai no capítulo 11 aí. Está preparado aí, Tom? Capítulo 11, irmãos. Eu vou ler só algumas passagens, tá, irmãos? Só para os irmãos falar, meu Deus do céu, quanta coisa. 11, versículo 18. E 19. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Até aí tá bom. Então nós vemos aqui, no versículo 18, irmãos, eiraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam o que, irmãos? Julgados. Então as pessoas estavam sendo o que naquele momento? Julgadas. Julgadas. Tudo bem até aqui, irmãos? Quando se fala então no Novo Testamento sobre a ira, o dia da ira, está falando do julgamento. Não está dizendo que Jesus lá está arrancando os cabelos irado, não. Está falando que é um dia específico. Quando Jesus dizer, acabou, aí começa o dia do quê? Do julgamento, o dia da ira. E veja só, nesse dia, versículo 18, vamos ler todos juntos, irmãos. Eiraram-se as nações. Por que o dia da ira? Porque nesse dia, o mundo todo vai se tornar o quê? Irado. Contra quem? Contra Jesus. É o dia do julgamento, o dia do juízo. E naquele dia, haverá o dia do quê? Do julgamento. Haverá o dia do juízo sobre toda a terra. E aí é que vai entrar o quê? 7 selos, aí começa. 7 trombetas e as 7 taças. Então, irmão, o dia do juízo, vamos continuar mais aqui, irmãos. Capítulo 14. Versículo 8. Leia, Tom, versículo 8. E a igreja, a partir do versículo 9, vamos ler tudo juntos. Tom, leia o versículo 8. E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Todos juntos. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: 10, irmãos, todos juntos. Também o tal beberá do vinho da ira. Pronto, quem é que vai beber o vinho da ira? Quem? Vamos ler de novo, versículo 9, todos juntos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da festa, 10. também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Não dirá, cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso aqui vai acontecer com quem, irmãos? Não é? Com quem adorar a imagem da besta. Quem aceitar o número da besta. Essas pessoas, elas vão para onde? Para o lago de fogo. Você está vendo que a ira do cordeiro aqui e o lago de fogo é a mesma coisa? Vamos ler de novo. Versículo 10, todos juntos. 1, 2, 3. Versículo 11.
Pronto. Isso aqui vai acontecer quando? Aonde? A ira que está dizendo no Novo Testamento está falando do quê? Vai no capítulo 20. Não, antes do capítulo 20, vai para o capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua. Então o problema está com quem, irmãos? É com qualquer um? Não. É com aqueles que já estão perdidos. Quem está perdido, quem não será mais salvo, eles serão castigados. E Jesus falou que o povo ia ser castigado, falou que vai ser castigado. Mas quando a gente prega que Jesus é amor, né, irmãos? E quando você lê um texto desse, você fica, meu Deus do céu, né? Tá certo isso? Tá. Pelo quê? Por quê? A gente vai entender isso aqui hoje, irmãos. Mas veja só, nós lemos no capítulo 14, né, irmãos, que aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que adoraram a imagem da besta, aqueles que não aceitaram a verdade do Evangelho, aqueles que não aceitaram a Cristo de modo nenhum, essas pessoas, elas vão beber do cálice da ira e serão atormentadas com fogo e enxofre. Então, esse texto que nós lemos em Apocalipse 14, versículo 10, ele está muito ligado com esse aqui, ó, do capítulo 20. Abram em capítulo 20, irmãos, por favor. Versículo 10. O que diz aí, irmãos? 20 e 10. 1, 2, 3. Para todo? Sempre. Então veja, irmãos, quando fala do dia da ira do Senhor, não tem nada a ver com aquele Deus irado do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, quando uma pessoa errava, a palavra diz que Jeová se irava tanto que não dava nenhum tipo de oportunidade para a pessoa e matava ela automaticamente. Não é a mesma coisa que nós estamos dizendo no Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento, irmãos, isso vai acontecer em que dia? No dia do julgamento, no dia do juízo final. Então, quando aconteceu o tempo do julgamento, as pessoas que não receberam a Cristo, que não amaram a Jesus, essas pessoas, elas vão sofrer e padecer eternamente, começando na terra, porque a palavra diz que a terra em que nós vivemos, ela vai ser o quê? Queimada, destruída, e os homens que nele estão, também padecerão e sofrerão. Então o juízo que nós temos que entender é o seguinte, irmãos, existe 2 coisas que nós temos que entender hoje. Hoje Jesus, ele não está para julgar os homens. Jesus hoje, ele está para justificar e salvar a raça humana. O que nós estamos lendo aqui é Jesus como juiz. E Jesus como juiz, ainda ele não veio. Abra em João capítulo 3, irmãos. Eu quis mostrar primeiramente os textos do Apocalipse, para os irmãos verem como é pesado, onde vai falar de ira, de morte, chagas. São coisas, irmãos, ao qual nós falamos, não, Jesus ele não faz isso. Amém? E não faz mesmo. Jesus ele não faz isso. Mas hoje, Jesus, irmãos, mostra claramente que ele veio salvar os humanos. Aquele dia é o dia em que ele será o juiz.
E nós vamos ver a diferença aqui, irmãos. Eu preciso terminar esse assunto hoje, tá? Então já peço perdão desde já, porque eu vou precisar passar um pouquinho. Amém, irmãos? João 3,17. Acompanha o raciocínio, para você entender. João 3,17, irmãos. O que está escrito aí? 1, 2, 3, bem forte, irmãos. Não para que condenasse o mundo. Então, Jesus veio a esse mundo não para condenar, mas veio para salvar. Tudo bem, irmãos? Então, o que é que está valendo hoje? Salvação. Jesus veio salvar a raça humana. Ele é Salvador. E glória a Deus por isso. No capítulo 5, irmãos, vá um pouquinho mais para frente aí. Capítulo 5, versículo 22. Diz assim, posso ler? E também o Pai a ninguém. Então o Pai também não julga? Não julga ninguém. Mas deu ao Filho o que, irmãos? Todo juízo. Versículo 27, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Porque Ele é o Filho. Então Jesus, irmãos, é aquele que foi enviado para salvar, mas o Pai deu para ele todo o quê? O juízo para julgar. O juízo está na mão do Filho. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vim condenar o mundo. Por quê? Porque primeiramente Jesus ele traz o quê? A salvação para a raça humana. A salvação para os homens. Se você for aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, outra coisa aqui, irmãos. Vamos ler aqui, ó, versículo 30. Todos juntos, irmãos. Jesus dizendo, né? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus está declarando que o juízo dele é justo. Então não adianta, João capítulo 9, não adianta ninguém naquele dia dizer assim, Jesus cometeu um erro, Jesus cometeu um engano, Jesus falhou na minha condenação. Não, Jesus, ele é justo, ele é justo. Capítulo 9, irmãos, versículo, deixa eu ver um outro aqui, peraí, irmãos, 8:15, não, 9 primeiro, isso. Capítulo 9, versículo 39. Isso, João 9, 39, o que diz, irmãos? E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que vejam sejam cegos. Então, presta atenção, irmãos, ele veio para salvar, mas ao mesmo tempo o Pai deu para ele todo o juízo. Amém? Mas Jesus, agora volta aí, ó, capítulo 8, só um pouquinho, irmãos, aguenta aí para a gente ler esses versículos todos aqui. João 8, versículo 15. 8:15, irmãos, o que é que diz aí? 1, 2, 3. Então Jesus está dizendo, olha, eu vim salvar, não vim condenar, mas na minha mão está todo o juízo, mas eu não estou julgando a ninguém ainda. Tudo bem até aqui, irmãos? Capítulo 12, ainda bem que é tudo em João, né, irmãos? João 12, 47. 12, 47 diz assim, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Olha que benção. Jesus veio salvar o mundo. Ele não veio julgar o mundo agora. Agora ele veio salvar. 48. E quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue.
Continua, irmãos. Aí, ó, o último dia. Então, hoje, Jesus, ele veio salvar. Mas haverá um dia que isso vai acabar. Isso vai acabar. Por isso, em João 16, abram aí. Versículo 8 diz assim, ó. E quando ele vier, o Espírito Santo, né? Já veio. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está. Então, o Espírito Santo, ele precisa convencer o homem do pecado. Olha, você é um pecador. Da justiça, você precisa ser justificado. Do juízo, haverá um dia em que todos serão julgados. Então o Espírito Santo está trabalhando para convencer o ser humano que haverá um dia de juízo. Só que o juízo está lá na frente. Por enquanto, o Espírito Santo está querendo convencer o homem do quê? Do pecado e da justiça. Se o Espírito Santo não conseguir convencer o homem do pecado, você é um pecador, você precisa de Jesus. Não convencer o homem da justiça, que ele precisa ser justo. O Espírito Santo tem que convencer o homem do juízo. Haverá um dia em que os homens vão responder diante de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Dúvida? Não? Então vamos lá. Agora vai para Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Agora, a partir desses dois textos, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesses dois próximos aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso? Então a pessoa ela vive, e depois que ela morre, ela volta como uma alma penada? Ela volta em reencarnação? Depois que morre acabou tudo? Hã? Não. Depois que se morre, vem o quê? O juízo. Vamos ler de novo? E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vem depois o quê? O que é o juízo? O acerto de contas. Onde o ser humano vai ter que acertar contas. Então preste atenção, irmãos. Todo pecado terá que ser cobrado. Todo pecado vai ser cobrado. Todo. Porque Jesus, se ele não cobrar do ser humano o pecado, ele vai ser injusto com Satanás. Porque Satanás pecou e foi cobrado, e foi condenado. O ser humano, ele vai ter que ser cobrado, porque Jesus é justo. Jesus, ele é justo. E por ser justo, todo o pecado do ser humano vai ser respondido. É anotado e vai ser cobrado cada pecado. Ou seja, a única saída do ser humano é Jesus. Porque essa cobrança, ela é apagada se em vida a pessoa crer em Jesus. Se a pessoa tomar posse do sangue, do sacrifício de Jesus. Então a raça humana está numa grande cegueira. Quanta gente entra por essa porta e fica resistindo para se converter, para se entregar para Jesus? Talvez até alguém esteja assistindo aí nesse momento. Está correndo um risco. Porque em Jesus a dívida é apagada. Fora de Jesus, o juízo vai estar lá, no calcanhar da pessoa. Ela vai ser cobrada. E aí é o que vai acontecer, o dia do juízo. Vai ser o dia o quê? Da ira, da cobrança. Esse dia, que é o dia que nós lemos lá, o dia do juízo,
é para aqueles que não estão debaixo da justificação de Deus. Versículo 28, irmãos, como é que diz aí? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para... Então ele vai aparecer primeiro para aqueles que esperam por ele. É que nós falamos semana passada. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Então um cristão, que é cristão que ama Jesus, ele todos os dias ele vai pensar no quê? Na vinda de Jesus. Ele vai pensar no quê? Jesus vai voltar, ele vai chegar. Então ele tem essa esperança, que é o que está dizendo, aos que esperam para a salvação, para a salvação. Então existe aqueles que estão esperando por ele, existe aqueles que não estão nem aí por ele, esses vão receber o quê? O dia do juízo. Então ele veio da primeira vez para salvar todos. A primeira vez o Verbo se fez carne e habitou entre nós há 2000 anos atrás, nasceu lá na cidadezinha de Belém, nasceu lá no estábulo, pequeno, frágil, fugiu para o Egito, voltou, viveu em Nazaré, foi batizado, começou seu ministério com 30 anos de idade, 3 anos e meio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Esse que veio pela primeira vez, ele trouxe salvação para todos. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu sou pão vivo, quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Eu sou água viva, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele é tudo isso para todos os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então esse Jesus que veio, é o que está valendo hoje. Está valendo até agora. 2000 anos com essa porta aberta. 2000 anos com a salvação estendida para todo ser humano. Então Jesus hoje, irmãos, ele é o Salvador. Hoje Jesus é o advogado. Lá em 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, não pequeis. Quer dizer que o certo é não pecar. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai. Ou seja, todo ser humano, ele tem uma chance impressionante para ser salvo. Hoje, o ser humano ele tem a chance de ser salvo. E o ser humano faz o que, irmãos, hoje em dia? Despreza essa salvação. Age como se a salvação fosse algo comum. Vai para Atos 17, irmãos. Então, existe duas coisas, irmãos. As pessoas querem, Atos capítulo 17. Por que é que eu digo para os irmãos que quando fala sobre ira, vinho da ira, né? Em Apocalipse, não tem nada a ver com o que aconteceu no Velho Testamento. Por quê? Porque o Pai de nosso Senhor Jesus, ele nunca agiu dessa forma. Mas nós lemos aqui, no Evangelho de João, que o Pai entregou na mão do Filho todo o juízo. Por isso que fala a ira do Cordeiro. Porque Jesus é aquele que veio, morreu, suportou a dor, suportou a aflição, suportou tudo. Para quê? Para dar uma oportunidade para os pecadores. Para dar uma oportunidade para os inimigos. Para dar uma oportunidade para homens e mulheres se salvarem. Ele não tinha nada a ver, ele não precisava ter vindo, mas ele veio. Eu vou lá assumir esse BO. Eu vou lá assumir essa bronca desses homens. Eles não conseguem ser salvos, então eu vou lá. Então ele veio e deu a vida dele. Deu uma oportunidade imensa.
Só que este mesmo que nos está dando a oportunidade é o mesmo que vai também julgar. Vai julgar. E antes disso, passa Jesus, irmãos? Amém. Fraco. Passa Jesus, irmãos? Amém. Pronto, acho que agora vai. Atos 17:30, irmãos, como é que diz aí? Certo, irmãos. 1, 2, 3. Então Deus, irmãos, Ele não leva em conta o tempo do quê? Então no Velho Testamento os homens estavam na ignorância. João 15:22 diz assim, irmãos, João 15:22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Põe a mão aí, vai, vamos lá, põe a sua mão aí, a gente vai voltar aqui, tá? Não tira daí, é João 15, está do lado aí. João 15:22, abra aí, irmãos. João 15:22. O que está escrito aí, irmãos? Vocês não tiraram o dedo de Atos 17, né, irmãos? Que nós vamos voltar lá. João 15:22, irmão, o que está escrito aí? 1, 2, 3. Quer dizer que antes de Jesus, Deus considerava os homens como? Sem pecado. O que significa sem pecado? Atos 17, versículo 30. O que está escrito lá, irmãos? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da... Então os homens estavam onde? Na ignorância. Quando Jesus vem, Ele começa a pregar o quê? Arrependei-vos. Então antes, não tem essa de Deus ficou irado, Deus pesou a mão, jamais. Porque todos que estavam antes de Jesus, Deus considerou como ignorantes. Então quando alguém chegar para você e dizer assim, aí o Deus lá de Apocalipse, o que você me diz? Está certo? Está certo. Você sabe para quem que é aqueles lá? Aqueles lá para aqueles que rejeitaram Jesus. Aqueles lá não tem mais chance de serem salvos. Aqueles já adoraram a besta, receberam a marca da besta. Lá nós vamos ver depois nas outras quintas, que essas pessoas, por isso que eu quero que guarde essa pregação na cabeça. Porque quando a gente for ler alguns textos do Novo Testamento, você vai falar, irmãos, lembra que nós lemos lá em Apocalipse? É esse tipo de pessoa aqui, ó, que rejeitaram Jesus, rejeitaram, porque o apóstolo Paulo, ele fala em diversas cartas, ele dizendo, olha, essas pessoas aí, ó, é o que vão sofrer o dia da ira. Então lá em Apocalipse é pesado, essas passagens, mas é para quem? Para aqueles que não se arrependeram. Então, antes de Jesus, Deus foi o quê? Paciente, longânimo, porque eles estavam na ignorância. A partir de Jesus, é pregado o quê? Arrependimento. Versículo 31, irmãos, diz assim, porquanto, preste bem atenção, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então, um dia isso vai acontecer, não está acontecendo agora. Isso um dia vai acontecer, que há de julgar o mundo por meio do varão com que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando, quem é ele? Jesus. Quem é Jesus? É o varão que vai julgar com justiça. Então, hoje, Jesus é advogado, amanhã ele será juiz. Ele é advogado para aqueles que creem nele. Quem crê em Jesus, Romanos 5, versículo 1, diz o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, tendo entrada a esta graça pela fé. Então hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da salvação, como diz 2 Coríntios 6, 1 e 2. Lá fala que hoje é o tempo da graça. Hebreus 4:12 vai dizer que ele está intercedendo pelo seu povo. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então hoje, irmãos, o ser humano tem uma chance espetacular de ser salvo, só não é porque não quer, só não é porque é arrogante, é soberbo, é preguiçoso.
e tudo mais, outras coisas. Por quê? Porque a chance é imensa. Então as pessoas estão rejeitando o Salvador, estão rejeitando o advogado, e estão esperando ele vir de novo. E quando ele vier, ele vai vir como juiz. E juiz, irmãos, ele vem para fazer o quê? Para defender? Juiz faz o quê? Dá sentença, julgamento, penitência. Vai pagar agora. Aqueles que creem em Jesus hoje, essas pessoas estão recebendo um advogado, um defensor, um justificador, aquele que vai limpar dos pecados, vai tirar todo o pecado do ser humano, para que naquele último dia, aquela pessoa seja achada no livro da vida. Quem crê em Jesus hoje, e quem anda com Jesus hoje, e quem ama Jesus hoje, quem se arrepende dos seus pecados hoje, naquele dia não passa vergonha. Aqueles irmãos eu estou querendo mostrar bem a diferença para os irmãos, do seguinte, irmãos, por que está escrito tudo aquilo no Antigo Testamento? Por que está escrito em Apocalipse, que parece com o Antigo Testamento? Aquilo que nós lemos lá em Apocalipse parece o Antigo Testamento. E lá está escrito que é o Cordeiro, que é Jesus. Então entenda uma coisa, irmãos, aquilo ali não é para os salvos, não é para os inocentes. Aquilo ali é para aqueles que tomaram uma decisão na vida, e a decisão deles foi o quê? Não receber Jesus, de rejeitar Jesus. Vamos ler aqui mais 2 textos. Romanos capítulo 2, um pouquinho mais para frente aí. Romanos capítulo 2. Então, irmãos, quando uma pessoa lá questionar ou perguntar sobre Apocalipse, fala, meu amigo, aquilo ali é para quem? Já responde com outra pergunta. Você sabe para quem que é aquilo lá? Não, você não sabe, então vai ler. Vai descobrir lá. Depois a gente conversa. Romanos 2. Porque tem gente, irmão, que não quer aprender. Tem gente que só quer te afrontar. Então, quem quer te afrontar, você sempre responde com uma outra pergunta. E deixa a pessoa responder por ela mesma. A pessoa quer afrontar, irmão, não adianta você querer falar de Jesus para ela. É perder tempo. É gastar munição à toa. Romanos capítulo 2, versículo 4. Olha só, irmão, como isso aqui é real. Olha, preste bem atenção aqui, irmãos. Veja que tudo que nós estamos falando aqui vai se encaixar nesse texto aqui agora. Preste atenção, Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? É uma pergunta, né, irmãos? Vamos ler de novo, todos juntos? Versículo 4. Ou, então está falando para pessoas que o que é uma pessoa que despreza? Que não está nem? Está nem aí. Então as pessoas, Paulo está dizendo aqui, cuidado com vocês que estão desprezando o quê? A riqueza da benignidade, a riqueza da paciência e a riqueza da longanimidade. Essas pessoas que estão desprezando isso, elas estão o quê? Ignorando o quê? A bondade de Deus, ou seja, a benignidade de Deus que leva ao arrependimento. Então nós estamos falando de pessoas que desprezam. Então tem um monte de gente dentro da igreja e fora da igreja, que estão fazendo o quê? Desprezando. Desprezar é que não está nem? Não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Se der, tudo bem. Se não der, também não estou nem aí. Se eu pecar, pecou. Se eu pecar e não me arrepender, eu não estou nem aí. Eu sou o dono do meu nariz, faço o que eu quero, vou quando eu quero, tomo a ceia quando eu quero, vou para a igreja quando eu quero, oro quando eu quero, leio a palavra quando eu quero, me arrependo quando eu quero. Tudo como eu quero.
Essas pessoas são desprezadoras. Desprezadoras do quê? Da bondade, da paciência. Deus está tendo paciência. E ele fala, estou nem aí não. Está me esperando, Deus? Espera sentado. As pessoas, elas estão assim hoje em dia. Essas pessoas, elas vão ter encontro com quem? Versículo 5, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. De novo, irmãos, mais forte. 1, 2, 3. Segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo. Então haverá o dia do juízo e da manifestação da ira. As pessoas que desprezam a Jesus, que desprezam o amor, bondade de Deus, elas estão fazendo o quê, irmão? O que está escrito aí? Entesourando, está juntando. Não é isso? Está juntando o quê? Está juntando ira para aquele dia. Porque o coração é? O que o coração é? Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração? O que é um coração impenitente, irmãos? Coração que não reconhece. São pessoas que, ao invés de reconhecerem os seus pecados, suas fraquezas, suas transgressões, elas ficam justificando a si mesmas. É um coração duro. Não reconhece que são pecadoras, não reconhece que são iradas, não reconhece que tem faltado com amor, tem faltado com caridade, não reconhece que não consegue buscar a Deus, que não consegue orar, não consegue temer a Deus, não consegue mais. São pessoas que vão entrar na igreja, vão sair, e a palavra não vai fazer efeito nenhum, porque já estão duras. E só vai juntar o quê? Ira, para o dia do juízo. Aí naquele dia a pessoa fica revoltada. Senhor, não profetizamos nós em teu nome fizemos muitas maravilhas? E vai ser o dia da ira sobre ele. Ele desprezou o advogado. A pessoa desprezou o que? A graça, o amor de Deus. Então vai sobrar o que para ela? Juízo. Então quando você lê aquilo lá no Apocalipse, aquelas coisas terríveis, pesadas, terríveis, é para quem? É para aqueles que desprezaram a Jesus. É para aqueles que desprezaram a paciência de Deus. É para aqueles que desprezaram o amor de Jesus, desprezaram a graça de Deus, desprezaram tudo. E eles, na vida, Jesus está falando, olha, cuidado, haverá um dia do juízo, haverá o dia da condenação. E o cara fala, não estou nem aí não. Eu não estou nem aí não. E você tem que me abençoar ainda. E aí do Senhor, vocês não me deram, nem chamam de Senhor, chamam de você. E aí de você, se não fizer nada por mim. Eu me revolto. Eu vou falar mal da sua palavra, vou falar mal dos irmãos da igreja, vou falar mal do seu povo. Começa a desprezar o amor, a bondade, a paciência, vai desprezando. Não se arrepende. Esse é os crentes de hoje. Os crentes de hoje é exatamente assim. Eles não ligam para nada de Deus. Não ligam. Desprezam totalmente a graça e o amor de Jesus. Vamos ler de novo, irmãos. Versículo 4. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, ou paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, e tesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, procuram o quê? Glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira, lembra que nós lemos lá? O cálice da ira, a ira do cordeiro.
Por que que a ira do cordeiro, o cálice da ira, o dia da ira? Por quê? Por quê? Porque essas pessoas, versículo 8, mas indignação e ira aos que são o quê, irmãos? O que é uma pessoa contenciosa? O que é o contencioso? Briguento. Tem gente que é briguento. Briguento com quem? Com Deus. Deus fala, se ajoelha e ora. Quer dizer, se ajoelha assim, né? Às vezes a gente não pode se ajoelhar, né? A irmã está no joelho ali, eu falo, pronto. Se ajoelha é o quê, irmão? É se prostrar, é reconhecer a dele. Deus fala, vai lá e perdoa. Aí eu fico brigando com Deus, não perdoa. Vai lá e pede perdão. Eu vou lá e brigo com Deus. Não vou pedir perdão, coisa nenhuma. Se arrepende do seu pecado, confessa o pecado. Eu vou nada. Ora, lê a palavra, estuda, vai buscar o evangelho, vai crescer na graça, faz a obra, faz alguma... Não, a pessoa é o quê? Contenciosa. Ela briga com Deus, ela resiste a Deus. É a pessoa contenciosa. É isso aí, Tom? Em que há contenda, que tem prazer em contender, sujeito a dúvidas e reivindicações, incerto. Pronto. Esse é o contencioso. Olha lá, vamos ler aqui, versículo 8. Mas indignação e ira aos que são o quê? Contenciosos. E o quê? Desobedientes a verdades. E obediente a? Tribulação e angústia sobre toda a alma que faz o mal. Então, irmãos, aquilo ali que está escrito em Apocalipse é para esse tipo de gente. Então, quando você lê lá, não pensa assim, meu Deus, por que Jesus está fazendo isso? Jesus está fazendo isso porque a pessoa tesourou ira. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear também vai colher. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Vida eterna ou morte eterna. Juízo ou justificação. Salvação ou condenação. O homem está plantando aqui hoje. Então, um ser humano que despreza Deus, ele vai colher indignação e ira naquele dia. Então, não é de graça que aquilo ali está escrito. Não é de graça que aquilo ali está lá. Antes de tudo isso, Deus era o quê? Longânimo. E, como nós lemos em Atos 17, antes de tudo isso, Jesus, o Pai, ele não levava em conta o tempo da ignorância. Então não pode ser o Pai de Jesus agindo no Velho Testamento, matando à torta e à direita as pessoas. Porque Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Só que João 15, 22 diz que quando Jesus veio e começou a falar e a pregar, então as pessoas agora têm o quê? Consciência. Olha aqui, irmãos, 2 Tessalonicenses. Vamos terminar aqui. Certo. É os espíritos zombeteiros aí, irmão. Os espíritos zombeteiros do Chaves que estão... Eu falei o quê, irmão? 2 Tessalonicenses? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 3, irmãos. Diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições, em aflições que suportais. Então eles estavam sofrendo o quê? Perseguições e aflições, né? 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, quer dizer que é o que, irmãos? Justo diante de Deus, que deem paga tribulação aos que vos... Vamos ler todos juntos, irmãos. 6.
Então, ele está dizendo o quê? Que quem atribula você, quem te atribula, quem te atormenta, quem enche as suas paciências. Tem um texto que diz assim, irmãos, lá em Romanos 12, eu acho, diz assim, ó, ou Hebreus, não vingueis a vós mesmos, né? Porque está escrito, minha vingança, diz o Senhor. Vocês já leram esse texto? Vocês já ficaram assustados quando leram esse texto? Rapaz, que negócio é esse? Minha vingança? É esse texto mesmo? Romanos 12? Acho que é. Hã? Fala aí no microfone, amado. Fala aí, leia aí, por gentileza. O Tom vai ler o texto ali. Não vos vingueis a vós mesmos. O que ele está querendo dizer com isso? Não vos vingueis a vós mesmos. Que não é para você não é para você se vingar. Não é para você fazer vingança. Não faça isso. Por quê? Porque você não sabe julgar com justiça. Porque olha o que está escrito. Segura aí, Tom. Se é de fato justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. Em outros textos nós lemos que Jesus ele vai praticar o quê? A justiça naquele dia. Então ele está dizendo assim, ó, não vos vingueis a vós, quer dizer, não é para você praticar vingança nenhuma. Lê de novo aí, então. Lê tudo agora. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o que é a vingança que ele está dizendo ali? Qual é o texto? Romanos 12, 19. 12, 19. Que vingança é isso daí? Uma pessoa fez o mal para você. Você tem que fazer o quê? O bem. Alguém fez o mal para você, você tem que orar por ela. Alguém fez o mal para você, você não tem que ir lá e descer dar uns tapas. Não pode. Porque você não sabe praticar a justiça nesse nível. A palavra diz que Jesus é o justo juiz. Ele só é o justo juiz. Não sou eu nem você. Então eu não posso vingar a mim mesmo, mas dai lugar à ira, deixa a ira passar. Irai-vos e não se vinga. Não se vingue. Não seja parte dos vingadores. Então o filme dos Vingadores, não faça parte deles. Mas a palavra diz assim, irmãos, agora você vai ler, agora você vai entender, quando os textos do Novo Testamento falam de vingança, entenda o que está dizendo. Diz assim, 6, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação os que vos atribulam. Está falando do quê, irmão? De retribuição. O que o irmão acabou de ler ali? Minha vingança, eu recompensarei. Quer dizer, deixa que eu vou dar para eles o que eles merecem. Eles não se arrependeram, não me buscaram, não foram justificados, não receberam o amor para se salvarem, não se entregaram, não foram lavados, não foram purificados, eles não foram nada, eles continuaram na vida ímpia, maligna e pecadora, continuaram nessa vida. Então Jesus está dizendo, deixe que eu vou fazer, eu vou pagar, eu vou fazer eles pagarem a conta, eu vou retribuir. Não é para vocês fazerem isso, deixe que eu faço. Vocês vão ser atribulados e afligidos, que é o que a palavra está dizendo. Vocês estão suportando aflições e perseguições. Fiquem em paz. Por quê? Porque haverá um juízo de Deus, versículo 5. No versículo 6 diz, é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então é Deus que vai fazer as pessoas pagarem no futuro, no dia do juízo, no dia de Cristo, no dia da justiça. Versículo 6 novamente. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação os que vos atribulam. E a vós, que sois o quê? Atribulados. É para se vingar? Não, é para fazer o quê? Descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do céu? Então, quando Jesus se manifestar, então as coisas vão acontecer. Até lá, eu vou orar, eu vou abençoar, eu não vou murmurar, eu vou dar outra face, eu vou correr outra milha, se me pedir a capa, eu vou dar a túnica, eu vou fazer o que ele mandou. Amém, irmãos? A justiça pertence a Deus. E quando que ele vai fazer isso?
no dia do juízo. Porque tem gente que fala assim, eu entrego na mão de Deus, Deus vai fazer justiça. Aí o cara ora para Deus pesar a mão, está errado. Ele ora para Deus matar o cara, está errado, ele está orando para o diabo. O cara fez mal para mim, não, mas Deus vai fazer ele pagar. É perdão isso daí, irmão? Não é perdão. Ele quer que Deus vá lá e se vingue agora. Um dia, se essa pessoa não se arrepender, vai acontecer. Cabe a mim orar para a pessoa se arrepender. Versículo 8, como é que Jesus vai vir, irmãos? Versículo 8 diz, como labareda de fogo, tomando o quê? Vingança. O que é tomar vingança? O que significa isso? Versículo 6, de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos tribulam. Versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. O que vai acontecer? Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Está vendo aí, irmãos? Esses textos que nós lemos, como casa de tudo que nós falamos até agora. Então, quando você lê a palavra vingança, quando você lê a palavra o dia da ira, ou a ira do cordeiro, ou o cálice da ira, está falando do quê? De pessoas que rejeitaram a Jesus, de pessoas que morreram ímpias, das pessoas que estão vivendo na terra impiamente, de crentes que não obedecem ao evangelho, é para eles, é para esse tipo de pessoa. Essas pessoas já não podem mais ser salvas, quando isso acontecer lá em Apocalipse. Quando aquilo começar a acontecer, essas pessoas estão sofrendo por quê? Porque elas não podem ser mais salvas. Acabou. É o juízo. É Jesus não vindo como advogado, mas vindo como juiz. E acabou. Tudo bem, irmãos? Deu para entender um pouquinho sobre algumas coisas do velho de Apocalipse? Que parece o Velho Testamento? Para os irmãos entenderem que aquilo ali é para pessoas que deixaram Jesus de lado. Então, qual é a escolha das pessoas hoje em dia? Eles querem Jesus como advogado, como justificador, ou eles querem Jesus como juiz? Então, hoje, as pessoas podem escolher. E muitas pessoas estão esperando Jesus como juiz. E não vai dar certo. Amém, irmãos? Então, a partir da semana que vem, a gente vai falar sobre os sinais. Né, irmãos? Alguns sinais que a Bíblia já disse e que eles estão ficando bem expostos a cada dia. Bem expostos mesmo. Amém? Mas isso aí vamos falar só semana que vem. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pedido de oração.